Inspirados nos pensamentos de Padre Giussani e em parceria com o Centro Sociocultural Alvorada, a Fundação Aves dá início em 2007 ao projeto História Viva no bairro Jardim Felicidade, situado na região norte da cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O Jardim Felicidade é um bairro, hoje com cerca de 20 mil habitantes, nascido na década de 80. Pessoas que moravam de aluguel em favelas se mobilizaram para ter a sua casa, pois desejavam maior dignidade e superar as condições limitadas em que viviam. Essas pessoas, em sua maioria vindas do interior do estado, se tornaram protagonistas de uma trajetória de conquistas, muitas vezes por elas mesmas esquecida ou nem mesmo conhecida pelas novas gerações. É por reconhecer a força dessa história que a Fundação Aves se propôs a jovens o desafio de conhecer mais a sua realidade, ao recuperar e aprofundar a tradição e os fatores característicos do bairro Jardim Felicidade. E o que pode nascer quando jovens aceitam o desafio de conhecer a história da sua comunidade? Tem pessoas que moram aqui que não sabem nem como começou o bairro. Então é legal a gente estar resgatando a história assim, que a partir disso vai ter uma visão diferente também do bairro. Eu cheguei aqui, a segunda vez que vim para Belo Horizonte, né, foi no 77. Eu pedi já, quando estava no seminário, sempre se ocupou de favela. Não só de pastoral, mas também, por exemplo, na favela Dom Cabral, aquela perto da PUC. Ele fez, ele fez esgoto, enfim, trabalhava, fazia até sozinho, que muitas vezes nem sempre os homens iam atrás dele. Mas, enfim, o Pídio foi uma pessoa muito sensível à questão social. Na verdade, o PID foi o grande motivo de nossa aspiração. É uma pessoa iluminada, que Deus possa dar para ele tudo aquilo que ele merece, né? Então a iluminação que ele tem como ser humano, ele transmitiu isso para nós, de uma maneira muito clara e prática, né? Então acho que ele foi a figura de Moisés trazendo o povo da escravidão, né, para a terra prometida. Como se iniciou o movimento para a construção do conjunto Jardim Felicidade? A nossa paróquia tinha um local para abrigar aquelas pessoas desvalidas que ficavam sem moradia, mas o terreno acabou e nós não tínhamos mais onde receber essas famílias despejadas do bairro. Resolvemos criar uma organização nossa para reivindicar do governo que ajudasse os pobres a ter a sua casa própria. Devido ao idealismo dessas primeiras pessoas, entre os quais a principal figura foi a Eva. Eu comecei a envolver na comunidade e um dia eu falei para ele, não, bicho, eu não estou aguentando mais pagar aluguel, arranja um pedaço de terra para mim também. Ele já estava planejando um movimento de aluguel. Eu falei, quem sabe eu não vou arrumar uma área, a gente vai tentar tirar o pessoal do aluguel. E agora a gente precisa de gente que tenha coragem para lutar junto comigo, né? Porque sozinho, e a gente tem que aproveitar agora esse momento, né, político, né? Porque aí, você topa? Eu falei, tudo bem.
Aí marcamos, aí começou assim, ele marcou uma reunião numa assembleia, né, que seria uma assembleia. Apareceram 6 pessoas. E nós começamos a reunir essas famílias semanalmente no porão desta igreja aqui. Isso a gente começou no mês de abril de 84. Esse primeiro grupinho de 6 ou 7 pessoas, muito entusiasmadas, muito se conscientizadas, sobretudo pelo exemplo da Eva, dividiram o bairro em pedaços. Cada um tomou conta do seu pedaço, passou de porta em porta, de casa em casa, de rua em rua, detectando onde estavam estas famílias pobres que moravam de aluguel. E aí muitos também não acreditavam, quando a gente batia para fazer a sindicância, eles falavam assim, coisa boa não vem na minha porta, né? Eu não acredito nisso, isso é impossível, né? Acho que o bacana é a presença que eu estou tendo de todos que estão aqui no projeto e também a presença dos que passaram, que estão contando a história pra gente, assim. Que é muito bom, assim, também ouvir, sei lá, eles contando as coisas, falando como é que é hoje, dando conselho pra gente também, e ouvindo essas coisas que é ótimo pra mim, assim, é bacana mesmo. E tudo isso me faz dar mais valor e ver que o bairro é bom demais. Não sei, é isso. O projeto me ajuda muito a olhar a realidade. Nós pedimos então que cada um olhasse, desse uma volta aqui pela região toda, ver onde que tinha terreno para caber essa quantidade toda de famílias. Teve um que voltou e falou, eu tenho meu amigo que me indicou o senhor Antônio Clemente, está aqui o telefone dele. Ligamos para ele, né? E mais do que depressa, ele veio me buscar de carro aqui com as meninas, nós fomos lá, mostrou o lugar todo, porque lá é uma fazenda que era herança de 12 irmãos. Aí depois começamos a pleitear um terreno, pedir, né, à frente, na prefeitura, e olhava um terreno, olhava outro, negociando terreno, até que a gente conseguiu, chamava-se Fazenda Tamboril. Nós começamos com o 1º de maio. Na época era 1.200 famílias, aí o PID falou, não, é muito grande lá, nós já conseguimos 1.000, nós vamos tentar conseguir mais. Então vamos convidar outras famílias para entrar, de outros vizinhos, né? Aí foi onde que eu dividi, aí o grupo já era organizado, também já tinha mais ou menos associação formada. Foi aí batemos para a comunidade vizinha, para Tupi, Arão Reis, Bairro da Lagoa, São Bernardo, né? Aí nós éramos em 7ª comunidade, né? O PID dava uma carta para a gente ia na igreja, indiferente de pastor, de padre, não tinha esse negócio não. Chegava onde é que tinha uma igreja, a gente entrava. Falava, eu estou com uma carta aqui, estou convidando o pessoal, né, se quiser fazer parte com nós já conseguimos 1.000, né, e tem possibilidade de conseguir desapropriar as outras glebas da fazenda. Aí o PID propôs, por que você não faz uma associação dos moradores de aluguel, qual chamaria Mabel, né? E a gente começou o movimento com 15 pessoas, com 10, aí fomentando. Uma janela velha que o senhor Antônio tirou, não sei de onde. Esse Antônio era o primeiro presidente. Ele era, a produção dele era escrever em placas. O que mudou em mim foi que não era maduro, assim, com alguns pensamentos. Os entrevistados, assim, falavam as coisas assim que deu para guardar dentro da gente, se vir como exemplo. De bom a gente quer guardar pra gente. Os exemplos de coisas ruins que aconteceram, a gente evita para não fazer a mesma coisa. E a emoção de estar nesse projeto é quando as pessoas estavam contando pra gente as experiências deles. Algumas pessoas se emocionavam. Mais interessante, quando elas se emocionavam com alguma pergunta que a gente fazia, a gente emocionava também, falava,
que legal. Nós fizemos esse movimento praticamente visitando aqui e a Brasília. E o Manuel Costa era o nosso padroeiro nesses encontros todos que nós fazíamos. Marcava para nós dia tal, hora tal, lá em Brasília, no Palácio tal. E nós pegávamos aqui, montávamos nos ônibus, 7, 8 ônibus, iam para lá em Brasília. Naquela época teve uma certa facilidade, porque estava deixando um pouco da ditadura, e os políticos também queriam se aparecer, né? Chegávamos lá e a multidão no gabinete dos homens lá. Então foi através desses conhecimentos de pessoas, né? Basicamente o Eduardo Antunes, o Manuel Costa e o Aníbal Teixeira. Com essa gente que realmente nós conseguimos organizar a parte de construção o material. Sempre estavam, né, chamando o PID para... Porque achavam que ele estava incentivando a gente, né, a invadir terra, né, que na realidade a gente não invadia, a gente pressionava até eles acabavam cedendo, né? Eles não chegavam e falavam, então, aqui, ó, tem uma terra linda, maravilhosa, vou passar para vocês. Não, a coisa não era bem assim. Dona Maria de Lourdes, que era a nossa secretária, ia lá, passava semanas de chá de cadeira lá, até marcar audiência com o cara, né? Com o governador, com o prefeito. E nós mesmos pegávamos essa documentação, pegava tudo isso, esses relatórios, essas coisas, e entupia carro de gente, e fazia aquele movimento. E ia para lá dizer para ele, olha, governador, o senhor é responsável pelas comunidades. Olha, prefeito, é o seu município, você é a autoridade do município, então tem que responder por isso. Então a nossa estratégia era essa, vamos encher lá, vamos deixar a minha fazer xixi, fazer cocô no corredor, que eles, de santinho, eles atendem a gente. E era muita caminhada, muitas reuniões, muito protesto, né? Teve uma época que o PID foi preso, a gente passou praticamente 2 dias lá na porta do fórum, né? E o PID falou, gente, leva os gatos. Leva uns gatos. É outro fato pitoresco também. Leva os gatos aí. Levamos uns gatos no saco, aquele trem. Aí chegou lá, nós viemos falar com o secretário Eduardo Antunes. Aí a secretária dele falava, não, o Eduardo não está. Mas tinha várias salas sobre sala que a gente sabia que ele estava lá nos fundos em alguma sala, né? Aí o que ele mandava fazer? Solta os gatos e deixa eles correr para a sala. Aí soltava os gatos saiam abrindo porta e correndo para dentro da sala lá, e o menino da atrás, pega daqui, pega dali. E quando assustava, o gato estava lá junto com o secretário, e nós ia atrás. Aí quando assustava, não tinha mais como deixar de receber, que ele já estava na sala. Quando foi em 85, a gente já estava com a fazenda aqui em vista, o PID já tinha conseguido. E quando foi em abril de 86, já teve a desapropriação. Eu acho que a partir do momento que a gente conhece a história do ambiente, no nosso ambiente de convívio, nós podemos fazer mais modificações, assim. Porque da mesma forma que eu conheço uma peça de madeira, eu sei como eu vou trabalhar nela, eu posso esculpir ela, sabe? Da mesma forma que se eu quero fazer que eu tenho um desejo muito grande, assim, de fazer algo para minha comunidade que o felicidade não fique só no nome, sabe? E eu acho que com essa história assim na bagagem, eu posso fazer alguma modificação no meu bairro, com certeza. E o que essas pessoas me falaram, assim, que eu posso levar para a vida, essa coisa assim, de persistir no que a gente quer, sabe? Não é nada impossível. Basta da gente se organizar, da gente juntar as pessoas com o mesmo ideal, sabe? A gente persistir naquilo que a gente quer, que a gente consegue, a gente correr atrás. Aquela árvore era o ponto de referência nosso. A gente andava o mato inteiro,
Aí eu falei, ó, tá hora assim, assim, debaixo da árvore. A reunião é debaixo da árvore. O ponto de referência era a árvore. A gente colocava uns paninhos brancos no bambu e mandava alguém subir e botar na árvore. Aí o pessoal via o paninho branco, tem reunião, 4 horas. Legal. A árvore que era lá. A primeira missa foi feita ali, debaixo daquela árvore ali. E aí tinha topografia para fazer, né? Tinha tudo, né? Tinha fazenda, né? Porque tinha, o prefeito tinha desapropriado. Mas aí como que seria agora a construção? Então, assim, a topografia teve uma ajuda muito grande da comunidade. Agora, é lógico que a gente, né, a Aves ajudou, outras entidades ajudaram. Só que você vê, o custo é muito grande, né? Então, assim, foi tudo com muita dificuldade. A prioridade não era se o cara tinha chegado ontem, ou tinha chegado anteontem, ou tinha chegado um ano. Não era o tempo que participava da reunião, não. Era o número de filhos que ele tivesse. A gente veio para cá, aí começamos a primeira gleba, essa nossa aqui, né, que a gente está nela. E as primeiras ruas foram abrindo. A princípio, a gente conseguiu material com o pessoal do Prohabitação, né? Aqui era um galpão também, mas foi demolido. Era um dos galpões. Eram guardados os materiais. Lá era o depósito da prefeitura do material, que o pessoal vinha com a sua, que tinha direito a, sei lá, não lembro mais, 1000 tantos tijolos, se trazeria a buscar. Eram 2 cômodos com um banheirinho pequenininho, né? Que era um embrião normal, com 18 telhas, 1.500 tijolos, 19 sacos de cimento. Era uma coisa padrão, todo mundo recebia. Só que depois a coisa foi expandindo, foi ficando muito grande, a dificuldade começou a aumentar em relação ao material. A gente pegou e passou só o lote. Ele sorteou os lotes sem abertura de rua, porque já piquetou lá, sabe? Foi piquetado. E sem abrir a rua, mas o povo estava tão treinado que todo mundo já sabe, já conhecia, cada um já pegou seu lote, já abriu rua, já abriu o lote e abriu a rua. Um sofrimento conseguir que o arquiteto lá desse o plano daquela gleba em tempo para começar, porque nós éramos rápido demais, dentro de 1 mês e meio nós acabávamos uma gleba e começava outra. Eles não tinham a velocidade para nos acompanhar com os projetos. A gente tinha 45 dias para entregar, né? Por exemplo, essa gleba tinha 45 dias para entregar. Porque tem um cronograma marcado. Quer dizer, primeiro fim de semana tinha que abrir os alicerces. Segundo fim de semana tinha que encher os alicerces. Terceiro fim de semana tinha que chegar a parede no meio. Quarto fim de semana tinha que rebuçar a parede até lá em cima. Quinto fim de semana tinha que pôr o telhado. Sexto fim de semana tinha que pôr a instalação elétrica e luz. E sétimo fim de semana o cara entrava lá dentro. Se caso a pessoa não conseguisse, aí passava para aquele outra pessoa que estava na fila, aí a pessoa ficava para o próximo sorteio. O sorteio era feito... A gente colocava, quando as quadras estavam liberadas, a tratora vinha, liberava as quadras, aí o PID numerava as quadras e a gente colocava os nomes de todas as pessoas que faziam a inscrição, colocava no saquinho e fazia no sorteio. Né? Tinha uma sirene, dava aquele apito, então terminou. Aí reunia todos os fiscais e davam conta da situação. Lá no lote tal, o sujeito não apareceu, não. Então, na reunião da quinta-feira seguinte aqui, era substituído. Tem gente que foi substituído já com o telhado em cima já. Então ele ia entrar na próxima rodada. Mas só se não respeitasse o prazo, ele era rigorosamente substituído. Mais no final de semana mesmo. Mais no final de semana. E meio de semana só quem podia vir mesmo. Mas sábado, domingo era até bonitinho, sabe? Era igual formiguinha. Todo mundo carregando seu tijolinho, todo mundo, sabe? Assim, você vê que tanto de casa, assim, todo mundo ali trabalhando. Era muito bonito isso aí. Era gratificante ver todo mundo ali trabalhando. A gente era muito unido. Nossa Senhora, porque parecia os cogumelos, porque o tijolo é a mesma cor da terra, né? Vermelha. Então você via assim, todas as casinhas subindo, assim, parecia cogumelo que nascia e o povo parecia, sei lá, tinha um caminhão no PID lá em cima que orientava o pessoal para
dava as regras, né, de técnico, de arquiteto. Era muito bom. Era uma festa muito bonita, porque era criança, era mulher, era homem, era... Nossa... Deu um trabalhão medonho durante esse... Mas também foi rápido, porque dentro de 1 ano e meio foi feito aquele bairro todo lá. Eram 3.000 famílias. Porque 500 famílias entraram depois, devido ao fato que foi invadido as áreas verdes. Quando eles começaram a construir e tal, aí eu penso que eles pensaram em construir, mas que nós, como estava vindo essa nova geração, continuasse. Mas muitos que hoje estão aqui não estão nem aí não querem saber de nada. É importante continuar, a gente mesmo, nós como jovens de hoje em dia devemos continuar essa história. Porque o bairro tem muito para crescer ainda. E se julgam muito o bairro, eu acho que é por falta de conhecimento mesmo. Aí eles vão perguntar, por que é a Mabel? Ela vai falar Associação dos Moradores de Aluguel da Grande BH. Tinha gente que falava que era o caminhão de biscoito que tinha entrado aqui. Biscoito. É. Se nós ganharmos a nossa terra, como é que nós vamos chamar ela? Um deu o nome, outro deu Nossa Senhora Aparecida, uns nomes assim. Eles não combinavam entre si. Aí a Eva falou, espera aí, vamos falar um nome que não tem santo nenhum. Um sugeriu Nossa Senhora da Glória, outro da Piedade, só que depois viu que Nossa Senhora da Glória não podia, porque já tinha, né, bairro Nossa Senhora da Glória. Eu gostaria Felicidade, né? Aí ganhou. No 1º de maio, Felicidade ganhou. É uma expectativa que o próprio padre Pires tinha, é de ver aquela população tão sofrida, que pagava aluguel e tinha uma renda pequena. Então, para ele, era o sonho dele ver que essas pessoas tivessem felicidade. Graças a Deus, eu estou no paraíso, agora sim, agora eu estou feliz que eu tenho a minha casa. E esse feliz que eu tenho a minha casa, e acabou ficando o conjunto Felicidade. Felicidade é aquilo que expressa mais o coração do homem, aquilo que ele deseja, né? Era... Aí... Chamaram Jardim de Felicidade por causa do desejo dele, que era até que enfim na casa. Porque as pessoas entendiam que a partir dali não era uma questão de nome, era uma questão do que você estava sentindo, né? Então a gente sentia a felicidade de estar vendo nascer uma oportunidade nova, um ambiente, um lar. E daí por isso a razão que veio, acho que falou mais alto, né? Então... Pega a experiência do outro e se for uma experiência boa, você acho que você tem que continuar a aprender. Eu acho que eu aprendi com a experiência, eu vi o que as pessoas fizeram e vi que o que eu estava fazendo era o mínimo, sabe? Vendo a experiência do povo, principalmente das senhoras idosas que falando que lutava, que a amizade, quais são os melhores frutos da amizade? Eu olho assim, nossa, isso é legal. Que é uma coisa que a gente vai levar, a amizade a gente leva para a vida toda. Então acho que foi uma coisa que eu pensei assim, nossa Deus, é uma coisa linda, né? Uma coisa linda. De montar uma associação comunitária, porque nós tínhamos que, a gente não poderia colocar o pessoal aqui, fazer, né, jogar, deixar lá, nós tínhamos que dar pelo menos um mínimo de assistência possível. Então foi onde que a gente começou. Aí nós entramos em contato com o Jadecon, né? Porque o Jadecon já existia, lá no 1º de maio. As pessoas que era a Eva, a Neuza, que era do 1º de maio, juntamos com a nossa diretoria aqui, nós fundamos a ABAF, né? Que foi em 86, 87. Todas as melhorias que apareceram, ruas, água, esgoto, luz, telefone, ônibus, escola, como Rui da Costa Val, escola lá embaixo, Felicidade, creche que tem aqui em cima. Então, todas essas coisas são conquista dos moradores, entendeu? Que até hoje continua lutando para melhoria. A luz realmente lá foi rápida. Sim. Mas quanto à água, esgoto, tinha chafariz. A água era só na biquinha, aquela biquinha que tem ali.
De vez em quando passava um caminhão-pipa, mas era... Aí nós conseguimos um chofariz aqui em cima, né? Tinha uma cisterna também, que a dona liberou a cisterna pra gente, depois teve um chofariz. Ali a gente, de madrugada, a gente passava a noite enchendo tambor, caixa, e durante o dia a gente lavava roupa, lavava vasilha, tudo no chofariz. E a questão da água é uma questão de sobrevivência, né? Então nós, não pelo um ato de rebeldia, mas pela própria necessidade, nós furamos rede da Copasa, tiramos água à noite, a polícia correu atrás da gente, enfim. Foi bastante duro na época, né? Inclusive, as redes de esgoto aqui foram todas feitas em mutirão, as pessoas fazendo no braço, na picareta mesmo, entendeu? E para você ver o esforço das pessoas. Depois a Copasa veio e colocou o dela, né? Aí já oficializou a coisa. Interessante porque a AFSE é bonita porque ela sempre procura servir, né, uma necessidade. Digo servir porque acho bonito. Então, quando precisamos aqui também um posto, porque lá não se conheciam como é que eram as casas, não cabia. Aí construiu o posto aqui na rua 60 61, não lembro mais, 61 mais. Aí com os homens, né, com o Marcelo, com o filho, fizemos a primeira creche, ao lado do posto. Então a gente abriu a primeira crechinha, a primeira escolinha ali. Não foi tão escolinha, foi para dar comida para os meninos, né, daqueles que moravam ali. Então assim, a gente conseguiu um convênio com o SEASA. Então muitas vezes a Rosa dava dinheiro para a gente pagar. A gente pagava só o carreto. E a gente buscava a menina toda quinta-feira. Eu fui 52 vezes no ano no SEASA. Teve vezes a gente ganhar caminhão de banana, entendeu? Aí fizemos doce que deu para 6 meses. O material que me deu foi um cara da Fiat, um amigo meu, que trabalhava lá. Quando eu ia para a Itália, voltando, conversando com os meus amigos, eles que propuseram de se taxar. Então cada um dava um X por mês e com esse dinheiro pagava as 5 pessoas que trabalhavam lá. Se a gente grande soubesse quanta paz, o que consegue a voz mansa, o bem que faz, quando ela sai feito prece e vira flor num coração de criança. A gente grande que tira sem pensar o meu brinquedo da mão que vai chorar. Tirou de um músico a lira sem saber, interrompeu a canção. Ô gente grande, eu queria ser um dia todo igualzinho a você. Ô gente grande, eu queria ser um dia todo igualzinho a você. Eu mudei meu olhar em relação ao bairro. Porque, igual eu sempre fui conversar com as pessoas, e tal, tô fazendo um projeto lá no Felicidade. Felicidade, Amabel, aquilo ali, muito perigoso, e sempre aquele... Só fala isso, você só vê isso, só vê os problemas pra cabeça, não vê a raiz mesmo do lugar. Pra mim, foi muito bom aprender, muito bom, assim, fazer parte desse movimento. Porque para mostrar para a comunidade, para as comunidades de fora, o pessoal todo, que não é só isso, não é só crise, não é só problema, não é só violência. Hoje, se eu pudesse mudar, eu mudaria a questão do conceito em relação a essa comunidade, da própria sociedade. A sociedade, às vezes, coloca a gente numa posição que, na verdade, a gente não é. Olha esse bairro aqui, como era, como é agora. É um sinal, né? Quais são os frutos? Eu acho, se você olha as casas,
que o pessoal investe, eles mesmos acreditam. Porque tem violência, tem, mas onde que não tem, né? Você não encontra segurança em delegacia, você não encontra segurança na Polícia Federal, no Exército, em lugar nenhum. A onda da violência, ela só acaba a partir do momento em que eu, você e todos nós conscientizarmos que a outra pessoa, ela é como nós. Ela sofre as mesmas dores que eu e você sofrem. Então, a partir do momento em que nós colocarmos na nossa cabeça que nós não podemos atentar de violência contra a outra pessoa, assim o mundo mudaria. A comunidade só muda se todo mundo se unir, né? Porque, por exemplo, falar que não tem jeito de tirar a violência da felicidade, tem sim. Basta agora, para isso vocês têm que fazer um trabalho de base e enfrentar mesmo, né? Agora, é perigoso, Agora, se vocês não conscientizar disso, se a comunidade nunca vai cada vez pior mesmo. A luta que até hoje ela ainda não é uma realidade, a luta pela documentação das moradias, que nós ainda não temos em mãos, né? Então, essa luta ainda é um fato que a gente tem que resolver. Com a criação do bairro começa a limpeza, né, das árvores, aquela coisa toda, começa a entrar esgoto e aí acaba com aquela maravilha, né? E aí que eu volto a falar o seguinte, que as pessoas começaram a usar o córrego como ponto de jogar lixo e tudo, e aí avacalhou. Que até hoje a situação do córrego é a mesma. O córrego era limpinho. Você via as pedras, sabe? Você via a pedra. Hoje está com a poluição terrível lá. Mas você acha que foi as pessoas? Foi nós mesmos, foi a gente mesmo. Cada um jogava um saquinho, um lixinho, cachorro morto, de vez em quando cachorrinho morto. De vez em quando um cachorrinho morto, de vez em quando uma galinhazinha, um gatinho, assim, foi poluindo. Ali até mochila, televisão. Tem uma caixa de descarga ali. A minha participação no projeto, ela está sendo muito gratificante, sabe? Sobretudo porque está me ensinando a olhar para as coisas que têm valor dentro do bairro e isso tem me ajudado a conviver melhor com os elementos que constituem o bairro, sabe? Com tudo que forma o bairro e, sei lá, eu acho que o essencial, assim, dentro do nosso contexto aqui, é simplesmente passar a ter um olhar mais apurado. Eu acho que a partir do momento que a pessoa conseguir entender o que de belo que tem dentro do nosso bairro, ela vai conseguir entender o porquê que o nosso bairro ele conseguiu ser construído, que ele conseguiu se erguer e que ele está aí, sabe? Então eu acho que é isso, a mudança no olhar ela é fundamental. Olha, se foi assim um trabalho heróico, eu considero que o herói disso aí foi, na realidade, o criador de todo o projeto, que foi o Padre Pide. Então, como todo rei tem seus auxiliares, acredito eu o seguinte, ele teve muitos auxiliares que lutou bastante para que ele conseguisse realizar isso. E eu, por exemplo, se o conjunto fosse hoje um prédio, eu diria que eu era um tijolinho dele. Eu acho que meu coração ficou mais manso, ficou mais brando, eu comecei a pensar mais, né, no ser humano e tudo, que a gente, nesse mundo a gente não é nada, a gente tem que ajudar o próximo mesmo. Então, para mim, foi uma lição de vida muito grande. E aprendi muito, né, então a gente está sempre aprendendo, né, porque a vida é uma escola, né. O que move a gente a entrar é o amor mútuo mesmo, né, é a indignação, né, de ver
que alguém pode fazer alguma coisa e não faz, né? Porque você vê que o quanto que esses políticos, né, mesmo a igreja, né, vamos criticar aí nós mesmos, né, que somos igreja, né, o que pode fazer e não faz. Você olha a tua tradição, valoriza ela, tira as coisas que não entendeu, mas você pega na mão. Porque se você, o menino, à medida que cresce, não faz isso, as coisas vão... Também você fica em pé sem enfincar os teus pés numa história, uma tradição, não dá. Você é levado para cá e para lá. Por causa que o futuro ou o presente, né, depende da consciência que você carrega do passado, de verdade. A gente lê tanta coisa ruim na história, né? Agora, é bom na história ver também as coisas boas. Porque ela pode te ajudar a você fortalecer um ideal, né? Mesmo que você viva num mundo materialista, sem ideal, sem justiça, mas se você tiver o respaldo de uma história que demonstra o contrário, aí você adquire coragem para ir contra a corrente. Tomara a Deus que daqui a 1 ano, ou 2 ou 5 anos, se nós formos contar uma história ou recontar essa história, a gente possa estar contando histórias melhores, né? Com iniciativas melhores, com fatos que possam resgatar a gente cada dia mais, resgatar a nossa dignidade, né? Como ser humano, e se afirmar como comunidade, né? Cada dia mais. Eu acho que a sociedade olha para as comunidades carentes como se fosse algo que só apenas dali só saem coisas ruins. Nem sempre é assim, né? Aqui tem muitos trabalhadores, pessoas dignas, pessoas boas, tantos amigos que tenho aqui. Acho que foi o meu maior patrimônio que eu tenho hoje, é os amigos que fiz aqui dentro. Eu digo sempre que se um dia daqui eu sair, fica aqui um pedaço de mim. Porque foi aqui que eu me encontrei como pessoa, como ser humano, né? E que me fez um ser melhor. Muito melhor.